pessoal, bom dia! Vamos dar início então a mais uma aula. A gente vai começar hoje corrigindo a tarefa que eu deixei para vocês fazerem em casa, lá na página 357. Ele deu pra gente 2 poliedros. Eu não vou desenhar esses poliedros na lousa, porque eles são um pouco difíceis de desenhar, acho que meu desenho ia ficar muito bom. E como vocês fizeram em casa, então vocês já viram esses poliedros, né? Se vocês quiserem deixar uma aba ali do computador, quem estiver assistindo pelo computador, né? Quiser deixar uma aba aberta com a tarefa de casa ali pra gente fazer juntos, seria bom, tá? Se não quiser, não tem problema, como vocês já fizeram, né? Então vocês já têm a resposta aí, vocês já viram, né? Tá? Mas seria bom se abrisse pra gente contar juntos, tá? Os quadradinhos, enfim, tá bom? Então, a número 3 fala assim: os poliedros representados a seguir foram construídos com cubos idênticos, cujas faces são quadrados, de lados medindo 1 centímetro. Para cada poliedro, determine o número de cubinhos que o compõem. Então, vamos lá. No poliedro número 1, quantos cubinhos tem? Então, a gente tem 3 cubinhos embaixo e 2 em cima, né? Então, 3 com 2 dá 5. Então, o poliedro número 1 tem 5 cubinhos. E o poliedro número 2, ó, ele tem 3 na frente, aí mais 3 ali atrás, né? E mais 1 em cima. Então, 3 com 3 dá 6, mais 1 em cima dá 7 cubinhos, ok? A letra B pede pra gente calcular a área total em centímetros quadrados. Então, pra gente calcular a área de um poliedro, a gente tem que ver as superfícies, não é? Então, olha ali o número 1, para quem tá com a figura aberta aí, o número 1. Se a gente olhar de frente, a gente consegue enxergar quantos quadrados? 2 em cima e 3 embaixo. Então, a gente consegue enxergar 5 quadrados olhando de frente. Se a gente olhasse de trás, a gente ia ver a mesma coisa que a gente tá vendo de frente, não é? Então, também seria 5 quadradinhos, ok? Se a gente olhasse de cima, a gente vai ver os 2 quadradinhos dos cubinhos de cima e aquele do meio, né? Então, a gente ia ver 3 quadradinhos. Se a gente olhasse de baixo, a gente também ia ver 3 quadradinhos, né? Daqueles 3 que tá embaixo. Ok, então já olhamos de frente, de trás, de cima e de baixo. Agora falta a gente olhar de um lado e do outro lado, né? Então, se eu olhar do lado aqui, eu vou ver 2 quadradinhos aqui e tem mais um quadradinho ali no meio, né? Porque não tem um quadradinho e fica aberto no meio, então a gente consegue ver mais um no meio. Então, são 3 quadradinhos. E se eu olhar desse lado aqui, eu vou ver também 2 e vou ver mais um que dá 3. E acabou, né? Então, quantos quadradinhos a gente vai conseguir enxergar aqui, ó? 5 mais 5, 10, 13, 16, 19, 22. Então, a nossa área vai ser 22 centímetros quadrados. Porque cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado, né? Então, 22 quadradinhos vão ter 22 centímetros quadrados. Isso é do poliedro 1. Vou colocar P1 aqui, tá? Pra vocês saberem que é poliedro 1. E aí, o poliedro 2. Vamos contar aí quantos que vão ter? Ó, então, se a gente olhar, vamos começar olhando de cima. Então, vai ter 1, 2, 3 na frente, 4, 5, 6 atrás. Então, a gente tem 6. Se a gente olhar de baixo, também vai ter 6, né? Então, mais 6. Se a gente... Então, olhamos de cima, olhamos de baixo. Vamos olhar de frente agora, ó. Tem 3 aqui na frente e mais 1 lá em cima, né? Então, 3 com mais 1, a gente vai ter 4. Se a gente olhar... A gente já olhou de cima, né? E olhou de baixo. Olhamos de frente. Agora, a gente vai olhar de trás, ó. Se a gente olhar de trás, a gente consegue ver 2 quadradinhos aqui na frente e os 2 ali de cima, né? Então, 2 com 2 dá 4. Ok, olhamos de frente, olhamos de trás, olhamos de baixo, olhamos de cima. Agora, vamos olhar dos lados. Então, se a gente olhar da direita, a gente vai ter 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E se a gente olhar da esquerda, a gente vai ter 1, 2, 3,
4 e com o de cima a gente vai ter 5. Aqui na direita também, né? A gente tem que olhar o de cima, né? Que também é 5, né? Ó. Então, a gente tem 3, 4 e mais esse aqui da cantinho que dá 5. Então, vamos contar, ó. 6 com 6, 12. Mais 4, 16. Mais 4, 20. Mais 5, 25. Mais 5, 30. Então, nós temos 30 quadradinhos. Cada um é 1 centímetro quadrado. Então, temos 30 centímetros quadrados, ok? Fizemos aí a letra B. E a letra C quer que a gente calcule, determine, né, o volume em centímetros quadrados. Cada cubinho não tem em centímetros cúbicos, desculpa, tá? O volume em centímetros cúbicos. Cada cubinho vai ter 1 centímetro cúbico, não é? Então, se no poliedro 1 a gente tem 5 cubinhos, então, o volume do poliedro 1 é igual a 5 centímetros cúbicos. E o volume do poliedro 2 é 7 centímetros cúbicos. Ok? Corrijam aí que eu vou apagar pra gente corrigir a número 4, tá bom? A número 4, ela fala assim. A figura abaixo mostra um cubo mágico, um tipo de quebra-cabeça muito popular. Para montá-lo, o jogador deve fazer sucessivos movimentos de rotação até que cada face do cubo apresente apenas quadrados da mesma cor. Vocês conhecem o cubo mágico, né? Ele é bem conhecido, a gente monta, né? E tem que deixar as cores das faces iguais. Vocês conseguem montar cubo mágico? Porque eu já tentei várias vezes e eu não consigo. Já me ensinaram, falaram que tem que deixar a cor do meio, que tem que ser igual, aí tem que formar uma cruz, mas eu nunca consegui montar. Também eu nunca comprei um pra tentar montar, né? Eu tento pegar emprestado assim, sabe? Tento montar na hora, mas eu não consigo, né? Mas diz que quando você aprende a fazer, é muito fácil, né? Tem gente que gosta bastante de montar. Eu queria aprender, quem sabe um dia eu vou aprender a montar um cubo mágico, né? Então ele é bem conhecido, né? Então a gente tem que deixar todas as, né? Cada face tem que ficar com uma cor diferente, né? Aí ele fala, ó. O cubo mágico foi inventado pelo arquiteto húngaro Erno Rubik, não sei se é assim que fala, né? Em 1974, ganhando popularidade mundial na década de 80. O recorde mundial de velocidade na montagem de cubo foi obtido pelo holandês Erik, não sei o que, em 2008, com um incrível tempo de 7,8 segundos. Pensa, ele montou em 7,8 segundos. Eu nem em 7 dias acho que monto. Ele montou em 7 segundos. Pensa só, né? Que rápido. Letra A. Considere a informação dada no enunciado sobre a montagem de um cubo mágico. De acordo com ela, um cubo mágico pode ter, no máximo, quadrados de quantas cores diferentes? Explique como pensou. Então, ele fala, ó, que o jogador deve fazer sucessivos movimentos de rotação até que cada face do cubo apresente apenas quadrados da mesma cor, certo? Então, considerando a informação dada no enunciado sobre a montagem do cubo mágico, de acordo com ela, um cubo mágico pode ter, no máximo, quadrados de quantas cores diferentes? Então, quantas cores diferentes vai poder ter? Cada face não vai ficar com uma cor diferente? Ele tem quantas faces, o nosso cubo mágico? É a mesma coisa que um cubo normal, né? Ele tem 6 faces. Então, a gente só pode ter, no máximo, né, 6 cores diferentes, porque cada cor vai ficar numa face, certo? Então, lá na letra A, você pode colocar 6 cores diferentes. E a letra B, considerando o cubinho assinalado como unidade, determine o volume do cubo mágico da figura. Então lá ele dá tipo um vértice, né? Tem um cubinho ali, ele fala que aquilo ali é uma unidade de medida. Quantos daquele a gente vai ter no nosso cubo mágico? Então pensa lá em cima, ó, a gente tem quantos cubinhos em cima? Tem 3, 6, 9, não é? Que é um cubinho 3 por 3, né? Então a gente não tem 9 lá em cima? E a gente tem 3
partes, né? O nosso cubo mágico, ele tem 1, 2, 3 partes. Então, a gente pode fazer 9, porque a gente tem 9 cubinhos em cima, vezes 3. Quanto que é 9 vezes 3? 27. Então, ele fala, considerando o cubinho assinalado como unidade, determine o volume do cubo mágico da figura. Então, vai ser 27 cubinhos, né? Que a gente está considerando aquele cubinho lá como unidade. Ok? Então, dá 27 cubinhos. Beleza? Agora, vocês vão voltar lá... Deixa eu olhar qual página que é. Lá no cálculo de volume, tá? Que a gente terminou de corrigir a tarefa de casa. Cálculo de volume de cubos e paralelepípedos. Página 349, tá? Que agora a gente vai aprender a calcular o volume do cubo, usando agora as medidas, tá? Não mais cubinhos, ok? Então volta lá que eu vou apagar pra gente voltar lá naquela página. Então, no caderno de vocês, coloca aí a data de hoje, né? 13/8, e escreva página 349, cálculo do volume de cubos e paralelepípedos, ok? Então, ele fala assim, você já estudou cubo e paralelepípedo. Cubo. As 6 faces de um cubo são quadrados idênticos. Note que todas as suas arestas têm a mesma medida. Então, num cubo, um exemplo de um cubo é o cubo mágico, um dado. Todas as faces dele, cada uma das 6 faces, elas são quadrados, né? O que é um quadrado? Um quadrado é um quadrilátero, né? Tem 4 lados e todos os lados são iguais, certo? Então, um cubo, ele é formado por quadrados, por 6 quadrados. E o paralelepípedo? Então, um paralelepípedo, ele possui 6 faces, assim como o quadrado tem 6 faces, o paralelepípedo também tem 6 faces. E todas são retangulares. Então, não precisa desenhar, tá? Mas o paralelepípedo, assim, ó, ele tem todas as faces dele formada por retângulos, tá? Então, ó, aqui na frente a gente tem um retângulo, atrás, aqui do lado, embaixo, em cima. Então, são todos retângulos, tá? Isso é um paralelepípedo. Aí, lá no número 1, fala assim, as 6 faces de um cubo são quadradas e as 6 faces de um paralelepípedo são retângulos. Letra A. Um quadrado é também um retângulo? Justifique a sua resposta. Um quadrado é um retângulo? O que é um retângulo? Um retângulo é um polígono de 4 lados e todos os seus ângulos têm 90 graus. Então, vamos pensar no quadrado. O quadrado tem 4 lados? Sim. Todos os seus ângulos têm 90 graus? Sim. Então, sim, o quadrado, ele é, sim, um retângulo. Então, pode colocar aqui, sim, e ele pede para justificar. Então, por que um quadrado é um retângulo? Porque ele tem 4 lados. E todos os ângulos medem quanto? 90 graus, né? Essa daqui é a letra A, tá, gente? Então, um quadrado, ó, ele tem 4 lados. E todos os lados dele, todos os ângulos dele, medem 90 graus. Então, ele é um quadrado, ele também é um retângulo. Então, todo quadrado é sim um retângulo. Mas nem todo retângulo é um quadrado, né? Um retângulo só vai ser um quadrado quando todos os lados dele medem 90 graus. Ou, quando todos os lados dele são iguais, quando todos os ângulos medem 90 graus e quando todos os lados são iguais, tá? Então, um retângulo, todos os ângulos sempre vai medir 90 graus, né? Então, beleza, essa propriedade, ok. Então, é um retângulo porque os lados medem 90 graus. E os lados, quando eles são iguais, ele vai ser um quadrado. Então, um quadrado sempre vai ser um retângulo. Mas nem todo retângulo vai ser um quadrado. Ok? É confuso, né? Quando a gente fala assim. Mas aí na prática, quando a gente vê, fica mais fácil, tá bom? Letra B. Um cubo é também um paralelepípedo?
Justifique a sua resposta. Então, o que é um paralelepípedo? A gente leu lá em cima, na verdade eu li para vocês, que fala assim, ó. Um paralelepípedo possui 6 faces, todas retangulares. Então, vamos pensar se um cubo é um paralelepípedo. O cubo tem 6 faces? Sim. As faces dele são retângulos? As faces dele são quadrados, mas a gente acabou de ver aqui que um quadrado é um retângulo. Então, sim. Então, um cubo, ele é um paralelepípedo. Então, lá na letra B, um cubo também é um paralelepípedo? Sim. Justifique sua resposta. Ele possui 6 faces e todas as faces são o quê? São retangulares, certo? Pronto, já está justificado, ok? A número 2, ela fala assim. Na figura a seguir estão representados 2 cubos. O primeiro com arestas medindo os 2 centímetros e o segundo com arestas medindo 3 centímetros. Ambos foram formados por cubinhos menores de arestas medindo 1 centímetro. Então aqui eu vou apagar, copiem isso aqui que eu vou apagar e vou desenhar esses cubos aqui para vocês enxergarem melhor, tá bom? Então lá na apostila de vocês tem o desenho desses 2 cubos aqui. Esse aqui até ficou bonitinho, né? Esse aqui ficou feio, meu. Mas dá pra entender, né? Então ele falou, né? Um cubo de lado com arestas de 2 centímetros e com aresta de 3 centímetros. Cada quadradinho, ele vai ter 1 centímetro. Então, como tem 2, ficou 2 centímetros, ó. Cada quadradinho tem 3 centímetros. Então, como a gente tem 3, ficou 3 centímetros, tá? Aí na letra A, pergunta assim. Quantos cubinhos menores foram necessários para formar o primeiro cubo? Se necessário, use os cubos fornecidos pelo professor para visualizar sua resposta. Então, quantos cubinhos a gente vai ter aqui, ó? A gente tem 1, 2, 3, 4 e atrás a gente tem mais 4, não é? Então, na letra A, esse aqui é o número 2, né? Então, a 2, letra A, pode colocar que a gente tem 8 cubinhos. Ok? E aí, na letra B, fala assim, quantos cubinhos menores foram necessários para formar o segundo cubo, que é esse daqui. Então, aqui foram usados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí tem os... Então, 9 para fazer essa parte da frente, tá vendo? A gente não tem 3 dela? Então, vai ficar 9 vezes 3, que vai dar 27 cubinhos, tá? Então, pode colocar aqui 27 cubinhos. Essa daqui é igual ao do cubo mágico, né? O cubo mágico não era formado por 27 cubinhos também? Então, essa aí ficou igual a do cubo mágico, tá? Agora, vamos fazer a letra C. Qual é o volume em centímetros cúbicos de cada cubo? O primeiro cubo, ele tem 8 cubinhos, certo? Então, vamos pensar o seguinte. Qual é o volume de cada um dos cubinhos? Ele não falou pra gente que esse cubinho tem 1 centímetro de aresta? A gente já aprendeu que quando o cubinho tem 1 centímetro de aresta, ele tem o volume de 1 centímetro cúbico. Então, se a gente tem 8 cubinhos, ele vai ter quanto de volume? O volume vai ser igual, vou colocar assim, volume 1, tá? Que é do primeiro. Vai ser 8 centímetros cúbicos, ok? E o volume do segundo vai ser igual a 27 centímetros cúbicos, tá? Aí a letra D fala assim. Determine a relação entre a medida das arestas de um cubo em centímetro e o seu volume em centímetro cúbico. Então, como a gente viu, o volume de um cubo em centímetros cúbicos é a medida da aresta ao cubo, certo?
Então, lá na letra D, a gente vai escrever o volume de um cubo em centímetro cúbico é o cubo da medida de suas arestas, tá? Então, por exemplo, assim, se a minha aresta vai medir, por exemplo, aqui, ela mede 2. Então, vai ser o cubo de 2. Qual que é o cubo de 2? É 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Aqui, a nossa aresta mede 3. Quanto que é 3 ao cubo? 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Ok? Então, lá na letra D, a gente vai colocar isso. O volume de um cubo em centímetro cúbico, que é o que ele tá pedindo ali na questão, né? É o cubo da medida de suas arestas. Então, quando a gente fala o cubo da medida, é elevado a 3, né? Vocês já aprenderam isso. Quando a gente fala sobre o quadrado, elevado ao quadrado, a gente sabe que é elevado a 2. Quando a gente fala elevado ao cubo, a gente sabe que é elevado a 3, né? Então, é o cubo da medida de suas arestas. Tá? Coloca assim, eu tô copiando ali pra ficar bem certinho, tá? Porque é bem importante essa questão aqui, que é ela que tá falando como que a gente calcula o volume, tá? Então, copia bem igualzinho tá a minha, tá? Então, o volume de um cubo em centímetros cúbicos é o cubo das medidas de suas arestas, tá? Então, eu dei o exemplo aqui. Agora, eu não preciso mais contar cubinhos pequenininhos de 1 centímetro. Eu posso olhar direto, ó. Ele tem 2 centímetros, então 2 ao cubo é 8. Então, o volume é 8 centímetros cúbicos. Aqui, não tem 3 centímetros as arestas? Então, 3 ao cubo, que dá 27. Ok? Então, olha lá a letra E. Fala assim. Sem fazer o desenho, calcule o volume em centímetros cúbicos de um cubo de aresta medindo 5 centímetros. Eu vou fazer aqui, tá? Então, lá na letra E, qual que é o volume de um cubo que a arestas dele vai ter 5 centímetros? Bom, então vai medir 5, 5, 5, 5, 5, 5. Todas as arestas vão medir 5, tá? Só que é o seguinte, eu não vou multiplicar todas as arestas. Eu só vou multiplicar 3 arestas, né? Que é a que vai determinar a minha altura, o meu comprimento e a minha largura. Então, são 3 arestas, né? Uma determina a altura, uma a largura, tá? E uma determina o nosso comprimento. Então, o volume do nosso cubo é igual a 5 ao cubo. Quanto que é 5 ao cubo? 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125, tá? Então, a gente pode até colocar assim, ó. 5 vezes 5 vezes 5. Então, o volume é igual a 125 centímetros cúbicos. Vocês se lembram que quando a gente trabalhava com área, a gente falava de centímetros quadrados. Agora que a gente está falando de cubo, de volume de cubo, a gente está falando de centímetros cúbicos, ok? Então, a área, ela tem 2 dimensões apenas, né? Que é a largura e o comprimento. Então, ela tem 2 dimensões, então a gente vai falar que é centímetros quadrados, metros quadrados, quilômetros quadrados. Agora que a gente está trabalhando com volume, tem 3 dimensões. Então, a gente vai trabalhar com o cubo, tá? Então, centímetros cúbicos, ó, 125 centímetros cúbicos. Se fosse em metros, seria, né, 125 metros cúbicos, ok? A letra F fala assim. Como você já fez no 6º ano, quando estudou o cálculo das áreas de um retângulo e de um quadrado, vamos agora resumir a relação que você descobriu no item D, usando para representar números. Em outras palavras, escreveremos uma fórmula. Aí, ele dá pra gente lá um cubo. Eu vou desenhar mais ou menos aqui, tá? Ele tem desenhado lá um cubo. E aí, ele vai dar as medidas desse cubo
Agora não mais em números, mas em letra. Ele falou pra gente que cada aresta mede A. Eu não preciso colocar a medida de 3 arestas, porque eu sei que no cubo todas vão ser a mesma medida, não é? Então aqui mede A, tudo A, né? Usando a letra V para representar o volume de um cubo e a letra A para representar a medida de suas arestas, escreva uma fórmula que mostre como calcular o volume desse cubo. Então, como que a gente calcula o volume de um cubo? Então, o volume é igual ao quê? A gente não viu que é só pegar a aresta e elevar ao cubo? Então, o volume é igual a A ao cubo, tá? Então, essa daqui é a fórmula para a gente calcular o volume de um cubo, tá? Deixa ela bem em evidência aí, tá bom? Então, é bem importante a gente lembrar disso, tá? Então, aqui, ó, a aresta mede 3, então qual que é o volume do nosso cubo? 3 ao cubo, que dá 27. Aqui a aresta mede 2, então o volume é 2 ao cubo, que é 8, tá? Então, copiem essas daí no caderno de vocês. Pra gente finalizar a aula de hoje, a gente vai fazer a número 3 do teste, tá? Então, vai estar lá na página 355, ok? Então, põe aí no caderno de vocês, página 355, e a gente vai fazer o teste 3, tá? Que ele é bem simplesinho de fazer, ó. Ele fala o seguinte: na verdade, antes da número 2, ele tá escrito assim, ó: considere as informações a seguir para responder os testes 2 e 3. A gente já respondeu o 2 na aula passada, a gente vai responder o 3 hoje. Ele fala, ó: o cubo C foi dividido em 4 primas triangulares idênticos, de modo indicado pelas linhas vermelhas da figura abaixo. Um desses primas, representado à direita, está identificado pela letra P. Então, eu desenhei para vocês, ele tem um cubo, ele dividiu esse cubo em 4 partes. E aí, 4 partes iguais, né? E aí, uma dessas partes, então, ele chamou de P, tá? Aí, hoje, ele fala assim, se cada aresta do cubo mede 10, então o volume do prisma é igual a quanto? Então, um cubo normalzinho ali que ele tem, fala que a aresta dele mede 10 centímetros cada uma, tá? Então, aqui, a aresta vai medir 10 centímetros desse cubo aqui, C. Só que ele pede pra gente, na verdade, o volume do prisma P. Então, ele quer o volume de P. Quem que é esse prisma P? É esse cubo dividido em 4 partes, não é? Então, cada parte é o P. Então, se eu calcular o volume do meu cubo e dividir esse volume em 4, eu vou ter o volume do meu prisma, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. Qual que é o volume do cubo? Então, a gente viu na formulazinha lá que a gente criou que o volume é quem? É a aresta ao cubo. A minha aresta aqui não mede 10? Então, vai ser 10 ao cubo. Quanto que é 10 ao cubo? É 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, aqui a gente tem 1000 centímetros cúbicos. Ok, esse é o volume do nosso cubo. Só que o prisma é o quê? É 1/4 do cubo, né? É esse cubo dividido em 4 partes. Então, o volume do nosso prisma vai ser 1000 dividido por 4. E 1000 dividido por 4 dá quanto? 250, né? Então, vai ser 250 centímetros cúbicos. E a resposta é a letra A, tá? Então, marca aí que é a letra A para quando chegar a apostila de vocês marcarem aí, tá bom? Então, é isso, gente. Por hoje, tá? E aí, eu vou deixar para vocês fazerem em casa, então, a questão número 5, tá? Ela é bem simplesinha, ela vai falar também sobre volume de cubo, tá? É claro, né? Que é o que a gente aprendeu, ó. Na malha isométrica da figura a seguir está representado um cubo de volume 1 centímetro quadrado. Represente na mesma malha 2 poliedros diferentes, ambos com volumes de 3 centímetros cúbicos. Então, vocês vão ter que desenhar no caderno de vocês a malha, porque vocês estão sem a apostila, tá? Mas é bem simplesinho de desenhar essa malha no caderno, tá? Ou numa folha de sulfite, de repente, daí você cola no caderno, tá?
E aí você vai desenhar esse cubo, né, de 3 centímetros cúbicos que ele pediu pra vocês, tá bom? E é só isso pra fazer pra segunda-feira, ok? Então é isso por hoje, pessoal. Tenham um ótimo dia, um bom fim de semana aí pra vocês, tá bom? E até segunda-feira. Tchau!